Amados irmãos e irmãs, em tempos de crise, o melhor é orar. Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos a seguinte passagem: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estavam passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Neemias se encontrava em uma das capitais do Império Persa. Era o 20º ano do reinado de Artaxerxes I, por volta de 440 anos antes de Cristo, quando Ananias recebeu um dos seus irmãos, ou irmão biológico, ou irmãos por ser também judeu, e alguns israelitas de Judá. E esses então trouxeram informação da situação dos judeus que estavam em Jerusalém, e alguns que não haviam ido para o cativeiro, e ali estava a situação deles. As notícias não eram boas. O povo estava vivendo em uma situação de miséria e uma situação de desprezo, uma calamidade coletiva. E esta história, ela serve para nós como modelo. Ela serve para nós como um incentivo, é uma referência de como devemos agir diante das calamidades que aflige a nossa nação. Nós estamos vivendo isso hoje. Estamos passando por um período tenso, nervoso, de ansiedade, de preocupações. Há expectativas de quando terminará isso, ou talvez isso levará alguns meses. Mas não somente a enfermidade, mas há por trás também de tudo isso uma outra crise, que é uma crise financeira, econômica, e que causa preocupação e muitas das vezes até mesmo desequilíbrio emocional. Mas como eu havia dito, devemos então seguir e copiar aquilo que Neemias fez. Primeiro, a Bíblia diz que Neemias sentou e Neemias sentiu aquilo e ele chorou. Neemias teve compaixão daquela gente. Neemias teve compaixão do seu povo. Neemias olhou para aquelas pessoas, a situação que elas estavam vivendo, e aquilo sensibilizou o seu coração. Eu creio que esta é a primeira reação que temos, quando nesse momento a mídia, as autoridades que são constituídas, onde faz com que nós devemos olhar para o outro, aos jovens, aos adolescentes, em não se preocupar apenas com a sua saúde por achar que a doença não vai atingi-los, mas nós precisamos pensar nas pessoas que são mais vulneráveis, nas pessoas que estão mais sensíveis, nas pessoas que estão mais sujeitas ao agravamento da enfermidade e até mesmo até a morte. Portanto, como igreja,
Nós precisamos testemunhar disso. Precisamos mostrar a nossa preocupação e mostrando no momento em que nós precisamos aceitar o convite de ficar em casa, com a preocupação de não sermos afetados e também não afetar outras pessoas da nossa comunidade. A nossa comunidade tem uma grande quantidade de pessoas idosas que que faz parte desse grupo de pessoas que estão nessa zona de risco. E nós precisamos cuidar deles, nós precisamos tratar deles, nós precisamos olhar para eles com compaixão, não querendo que eles sejam afetados. Portanto, alguns têm reações diferentes. Neemias chorou ao se compadecer daquele povo. Nós não estamos vivendo ainda uma situação de morte na nossa comunidade, mas nós devemos nos sensibilizar quando atendemos as autoridades de saúde, principalmente quando nos pede para ficar em nossas casas. E ficamos em nossas casas por compaixão ao outro. A segunda coisa que Neemias faz, ao saber da situação trágica, dessa calamidade que havia afetado ao seu povo, o povo que havia ficado em Jerusalém, foi ter jejuado e ter orado. E aí está a razão pela qual nós, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, estamos em oração. Estamos colocando tudo isso que está acontecendo diante do altar de Deus, revelando, demonstrando a nós mesmos o quanto nós somos dependentes de Deus. Portanto, o jejum vem nesse sentido de esvaziarmos mais de nós mesmos e nos colocar na dependência de Deus, pela fé, crendo que Ele é soberano e que nós necessitamos que a sua misericórdia ela seja estabelecida, ela recaia sobre as nossas vidas. E em terceiro, se olhar os textos mais adiante, você vai ver que Neemias, além de ter tido compaixão daquele povo, além de ter jejuado, além de ter orado a Deus, ele então toma a atitude de conversar com o rei e de poder ele mesmo largar mão dos seus privilégios, os privilégios que ele tinha no palácio, para então ir ao encontro daquele povo que estava abandonado, que estava esquecido, e ali ele resolve erguer o muro de Jerusalém no propósito de proteger ao seu próprio povo. Portanto, meus amados, todos nós hoje, domingo, dia 22 de março, estamos em oração, estamos em jejum, conforme já foi passado toda a orientação, a partir das 6 horas, que assim iniciamos e terminaremos hoje às 12 horas, mas que esse período seja um período em que estejamos refletindo na palavra de Deus, orando pela nossa casa, orando pela nossa família, orando pela nossa igreja, pela nossa liderança, orando pela nossa nação, para que Deus possa tirar essa pandemia, para que Deus possa fazer com que nós sejamos libertos dessa enfermidade e que as misericórdias do Senhor se renovem sobre nossas vidas. Que Deus abençoe este domingo, um domingo que você vai passar em família, na sua casa, em oração, e quem sabe também Deus tem um propósito em tudo isso, e eu tenho certeza, e o propósito de Deus é que vocês estejam juntos, cada um de nós, na nossa casa, com nossa família, em jejum e oração. Que Deus nos abençoe. Amém.